Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É muito bom receber você aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Claro, né, que quem já me acompanha aqui sabe que falar de relacionamento é uma grande paixão que eu tenho. Os outros temas ajudam muito na construção de um relacionamento saudável. Para você que já me acompanha há um tempo, aproveita e deixa a avaliação, dá aquelas estrelinhas para eu saber como tem sido para você estar aqui e compartilhar esse momento comigo de construção. Para você que é novo aqui, ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá no meu Instagram, caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá também. Semana passada, eu gravei o episódio, mas coisas de tecnologia, eu não sei para onde foi o episódio e eu percebi que ele não tinha sido publicado. Para você que já está acompanhando aqui, eu peço desculpas pela falha. Para você que está ouvindo pela primeira vez, toda sexta-feira, às 6 horas da manhã, eu tenho um compromisso com vocês aqui, que é de trazer um novo episódio para que possa te ajudar na construção da sua vida e do seu relacionamento. Cada dia mais, uma mudança, algo novo, para que você possa entender que é possível sim viver um relacionamento saudável, que é possível sim ter uma vida leve. Inclusive, eu recebi algumas sugestões de temas para poder trabalhar aqui e na próxima semana eu vou trazer uma dessas sugestões. Para você que tem sugestões de tema do que você quer ouvir aqui, me ajuda também. Vai lá no meu Instagram e diz: Carol, você pode falar sobre isso? Vai ser um prazer trazer esse tema aqui para a gente poder conversar. Hoje eu quero falar sobre um tema que é bem interessante nos relacionamentos. E muitas vezes nós fazemos de forma não intencional. Eu já fiz tanto isso na minha relação que hoje eu consigo ter consciência e dizer assim: não, não vou repetir isso aqui. De forma intencional, eu vou ser diferente. E é um erro muito comum que nós cometemos. Tem um autor de um livro que eu gosto muito que ele chama isso de momento porta corrediça. Ele traz um exemplo que eu acho bem interessante, que é quando nós estamos, no meu caso, né, que eu tenho TDAH, quando nós estamos no mundo da lua, sabe quando nós estamos ali naquele mundo que a Terra está sendo destruída, mas você está ali no seu planeta, vivendo aquele momento. E é aquela pessoa que você ama vira e diz assim: Eu te amo. E aí a resposta é simples: Eu sei, e vira e continua fazendo o que você está fazendo, como se nada estivesse acontecendo. Isso é como se, no campo emocional, tá? Como se você fechasse a porta corretiça e desse as costas para a pessoa, ignorando o que ela sente. Um eu te amo é uma tentativa de conexão emocional. Quando você não consegue atender essa demanda do outro, se conectando emocionalmente com ele, você pode acabar trazendo alguns problemas para a relação. E não é só isso, tá? Esse é um dos exemplos. Um outro exemplo é você está assistindo um filme e aí a sua queridíssima chega ao lado, ou seu queridíssimo chega ao lado e diz assim: Nossa, essa cidade do filme é tão linda. E você vira e diz assim: "Psiu, eu estou assistindo o filme, então faz silêncio, não me atrapalha." Ou então você: é mesmo. E acabou o assunto. Você pode, naquele momento, ou pausar o filme, se for um filme muito importante, muito interessante para você, e trazer uma conexão, dizer: Não, amor, realmente é uma cidade muito bonita. Ou o que é que você acha de bonito nessa cidade? O que é que te chamou a atenção nessa cidade? Percebe que é diferente de ignorar o outro? Muitas vezes nós estamos tão distraídos no nosso mundo, no nosso momento, que passamos a fechar a porta, puxar a porta corrediça e não permitir com que o outro se conecte emocionalmente com quem somos. Por quê? Porque nós barramos essa conexão. Nós barramos essa conexão quando nós não prestamos atenção no outro. Nós barramos essa conexão quando nós não estamos disponíveis à comunicação. Nós barramos quando nós não estamos escutando como deveríamos. Meu esposo sempre brincava comigo e isso é uma questão do TDAH, e quando eu tive consciência, eu comecei a mudar esse comportamento. Ele às vezes estava falando algo, ele não é tanto de falar, eu já falo pelos cotovelos, mas ele não é tanto de falar.
Mas quando ele estava falando algo que para ele era extremamente importante, eu estava ali conectada, prestando atenção, conversando, mas aí vinha algo que era me chamava atenção. E eu dizia assim: "Ó, você viu a placa que passou ali falando sobre tal propaganda?" Eu sentia que naquele momento ele parava de conversar e o assunto acabava ali. E ele estava muito empolgado falando. E aí um dia ele disse assim: "Eu não me sinto confortável quando eu estou conversando com você e você distrai olhando para outra coisa ou falando sobre outra coisa. Isso me deixa um pouquinho desconfortável." Naquele momento eu pude entender que aquilo era um fechar de portas. Eu estava fechando a comunicação entre a gente. E muitas vezes eu ouço casais dizer assim: "Ah, mas ele não conversa comigo. Ele conversa com todo mundo, mas não conversa comigo. Meu esposo é muito fechado." É uma fala que eu sempre escuto de casais na clínica. E quando eu vou atender o casal, essa pessoa que era tão fechada fala pelos cotovelos, que eu digo: "Nossa, mas era tão fechado, por que está falando aqui?" Porque está tendo um espaço de escuta. E é muito importante a gente prestar atenção que qualquer resposta que não demonstre interesse e nenhuma necessidade de conexão, ela vai fechar a porta. Ela vai fechar a porta de conexão, ela vai fechar a porta do diálogo, ela vai fechar a porta da proximidade. Todos os relacionamentos duradouros são repletos de momentos de porta corrediça que não acabam bem. Isso faz parte do relacionamento. Mas quanto mais intencionalidade nós colocamos na nossa relação, mais nós conseguimos construir um casamento feliz, um casamento mais leve, um casamento mais saudável. Tem casais que convivem anos, puxando a porta corrediça a todo momento, sem nem perceber, e se afastando emocionalmente a todo momento. Quando percebem, cada um já está dormindo numa cama diferente, ou não tem mais nenhum tipo de contato, porque afinal, o que é que restou ali desse casamento, dessa relação? Então, olhar para o seu comportamento diante das coisas que o seu parceiro apresenta é muito importante. Olhar para o seu parceiro de uma forma mais intensa, mais conectada, com mais coerência, com mais amor, com mais carinho, com mais escuta. Esses dias eu brinquei no meu Instagram, que eu estava muito cansada na terça, eu acho que foi de terça para quarta, e nós deitamos juntos, né, ficamos ali conversando, e meu esposo, que não é tanto de conversar, ele começou a conversar. Desesperadamente, eu parei, dei risada, disse assim: "Nossa, só porque eu quero dormir ele quer conversar". E eu já estava praticamente em Nárnia enquanto ele falava, e aí eu virei, abri os olhos, fiquei olhando para ele e conversando com ele, mesmo morrendo de sono. Eu decidi aproveitar os momentos que ele se permite falar, para a gente poder se conectar. Eu poderia muito bem, em outros momentos, eu viraria e diria: "Eu estou com sono, deixa eu ir dormir, até porque eu acordei cedo e você acorda um pouco mais tarde, então deixa eu ir dormir". Na mesma da hora eu estaria fechando uma porta emocional. Eu não entendia isso, por imaturidade, por não compreender realmente o que era um relacionamento, e com o tempo eu fui entendendo que tem portas que nós fechamos que para depois abrir de novo dá trabalho. Às vezes nós viramos as costas, quando o outro ele precisava ser escutado. E ter essa noção faz toda a diferença no nosso relacionamento. É uma ação simples, que você deve estar dizendo assim: "Nossa, mas eu nunca pensei que isso poderia trazer um prejuízo para o relacionamento", mas traz. Eu lembro que quando meu esposo estava assistindo o jogo, que eu parava para conversar com ele, que ele não me dava atenção, eu saía muito frustrada. Eu dizia assim: "Nossa, o jogo é mais importante do que eu". E com o tempo nós fomos entendendo que não é que o jogo é mais importante do que eu, é que o jogo é um momento de distração para ele, eu preciso respeitar isso, eu posso conversar em outro momento. E hoje, quando ele está assistindo alguma coisa que é importante, mas não é tão importante, que ele me vê começar a falar, ele pausa, olha para mim e começa a conversar comigo olhando nos olhos. Antes isso não existia, mas é algo que nós fomos construindo. Por quê? Nós normalizamos muitas coisas que nós olhamos em outras relações como uma verdade absoluta para o nosso relacionamento. Mas quem disse que nós precisamos ser uma repetição das outras relações? Não, nós não precisamos. Nós podemos ser um casal único no mundo. Você pode ser um casal único no mundo. Então escolha ser um casal único, não normalizando o que não é normal na relação, porque a conexão é o normal, a desconexão
ela não é o normal na relação. Que você possa se conectar esse final de semana de uma forma muito gostosa com seu parceiro e continuar essa conexão no decorrer da semana com mensagens picantes, com mensagens de carinho, com afeto, com acolhimento, com muito amor, com muito cuidado. E que Papai do Céu possa abençoar cada dia mais vocês. Um lindo final de semana, um final de semana repleto de conquistas, realizações, muito amor, muito sexo e muito cuidado um do outro. Afinal, o casamento merece isso tudo. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana, às 6 horas da manhã. Tchau, tchau!